Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O Que Vi do Mundo e hoje eu venho fazer indicações de leitura para vocês em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Então eu vou indicar alguns livros que têm mulheres fortes, algumas vezes admiráveis, outras não tanto, mas de todo modo, mulheres em posição de destaque, seja pela força, seja pela altivez, seja pela condição inusitada no momento histórico em que viveu. Mas antes disso, eu vou indicar outra coisa. Eu vou indicar um post que eu publiquei hoje no blog, hoje dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, em homenagem às mulheres também. Do que trata esse post? Eu estou tratando de Vênus, né, a deusa na mitologia romana, que é a Afrodite na mitologia grega, que representa a feminilidade, o amor, o sexo e o erotismo. E eu estou mostrando algumas representações de Vênus em momentos históricos diferentes, por artistas diferentes e o que significou em cada contexto. Tem toda uma tradição ocidental que tem uma carga simbólica muito forte. Em nossa cultura ocidental nós temos uma tradição que é representada por Vênus com concepções diferentes, assim, em alguns momentos deusa, cortesã, virgem, mulher, tal. Então, eu apresento algumas obras de arte bem famosas. A Liberdade Guiando o Povo, do Delacroix, Les Demoiselles d'Avignon, de Picasso, Olympiade, de Monet, o Nascimento da Vênus, do Botticelli, e aí eu comento um pouquinho e no fim a gente começa a entender por que nesses movimentos, nessas manifestações hoje políticas, as mulheres arrancam a roupa e tal, né? Isso tem um contexto, tem uma tradição. Então leiam lá o post que vocês vão entender um pouco melhor essa questão. Agora, partindo aqui para as obras que eu vou indicar. Eu vou indicar 6 obras, 3 personagens históricas, pessoas que realmente existiram. 2 personagens de teatro e uma de ópera. Né? Só em falar ópera, mulher, vocês já imaginam de quem eu vou tratar, né? Mas depois eu falo dela. Começando com as figuras históricas, eu vou falar de Teodora, imperatriz romana, século VII. A história da Teodora está contada aqui num e-book que se chama História Secreta do Procópio de César. Eu vou falar melhor dele nas leituras do mês de março, né? Eu sei que ainda vou publicar as leituras do mês de fevereiro, mas nas leituras do mês de março eu vou falar melhor dessa obra, porque ela é muito boa e tem uns aspectos muito interessantes que eu não vou tratar aqui agora para não fugir do tema. Aqui eu só vou falar de Teodora. Essa Teodora, ela era uma cortesã. E ela era uma cortesã, não é assim das mais refinadas não, né? Ela era bem promíscua, ela tirava roupa em qualquer lugar, ela fazia encenações, ela engravidou várias vezes, fez vários abortos, ela era daquele tipo assim bem devasso, que qualquer homem de família, homem direitinho, tinha até vergonha de ficar perto dela para não se comprometer. E uma passagem muito famosa é que ela encenou Leda e o Cisne. Não sei se vocês conhecem essa passagem da mitologia, porque Zeus é aquele deus que fecundava tudo que se movia. E ele queria seduzir Leda, então ele se transformou num cisne. E o Deus tinha esse poder de se transformar no que ele queria, porque ele engoliu uma das esposas Metis e ela tinha esse poder de se transformar, tipo super gêmeos, ativar, transforme-se em água, transforme-se nisso, naquilo. Então, ele adquiriu esses poderes da Metis e se transformou no ganso e bulinou com Leda e a partir de então, Leda botou o ovo e nasceu a Helena de Troia. Então, esta passagem da mitologia ela é muito representada em artes e enfim. E aí a Teodora, essa mulher devassa, representa Leda e o cisne. Imagine uma mulher com todo esse comportamento representando Leda e o cisne e pescoçudo. Imagine o que ela não faz. Então, isso escandalizou bem mais. O que aconteceu? Justiniano, imperador, não era imperador ainda, ele era sobrinho do imperador Justino, ele se encantou por Teodora e quis casar-se com ela. E só que as leis não permitiam que ele fizesse isso e tal, então ele esperou o imperador morrer, a imperatriz também, não sei, mudou as leis e se casou com ela. Ele não poderia se casar com uma meretriz, mas ele se casou com ela e os dois juntos
fizeram, assim, muitas maldades, porque ele também não era flor que se cheirasse. O problema é que ela era cortesã? Não, o problema é que ela também era mazinha. Ela era bonitinha, jeitosinha, tudo, mas os dois, quando se uniram, assim, foi juntar a fome com a vontade de comer. Eles confiscaram fortunas, então eles forjavam, falsificavam cartas, mandavam os senadores para outro canto e ficavam com as fortunas deles. Eles cometeram muitos excessos e muitas vezes ela mandava mais do que ele. Então aqui a gente tem uma personagem que, de meretriz, pobre de marré-marré, a imperatriz do Império Romano. Não é qualquer império, hein? Se você pensar que Império Romano ia norte da África, toda a Península Itálica, sul da França, sul da Espanha, sul de Portugal, a gente está falando de muita coisa. Então aqui é uma figura de destaque para a época, muito poder para a mulher. A outra figura histórica é a Ginga, a rainha Ginga. Eu estou falando de Luanda, porque não existia Angola ainda, Luanda, século XVI. Ela era uma rainha daquela região, ela fez muitos conchavos políticos, né? Eu fiz um vídeo sobre essa obra, eu vou deixar aqui nos cards para vocês terem maiores detalhes. Ela fez muitos conchavos políticos, ela se casou várias vezes com militares por interesses estratégicos, ela manteve um harém de mulheres, maridos, esposas, maridos e esposas. Por quê? Os homens eram subjugados, seus maridos eram subjugados, eles tinham que se vestir de mulher, ela humilhava mesmo, ela era muito forte. Ela também não era assim uma das pessoas mais justas, ela cometeu vários excessos, escravizava, cometeu assim muitos atos desmedidos. Mas era uma figura proeminente para a época, uma mulher no poder, fez negociações com potências estrangeiras na época, combateu guerra civil e ela foi uma mulher muito forte no poder. A outra figura histórica é a Cixi, aqui é a Imperatriz de Ferro. Eu estou falando de China, século XIX. Ela era concubina do imperador, só que concubina aqui, neste contexto, nessa época, não tem o mesmo significado que tem aqui hoje. Ela era realmente uma esposa do imperador, só que ela não era imperatriz. Então, o imperador tinha a imperatriz, esposa legítima também, claro, mas aí tinha um cargo político de destaque, era a imperatriz, e ele podia se casar várias outras vezes. Essas outras esposas eram concubinas. E tanto o casamento era legítimo que, se a imperatriz não desse um filho homem ao imperador, se a concubina desse um filho homem, o filho da concubina poderia ser o próximo imperador, que foi o que aconteceu com a Cixi. Ela teve um filho do imperador, o imperador morreu, o filho dela se tornou imperador e depois ela forjou muitas coisas, ela manipulou muitas coisas para assumir o poder e se manteve no poder por uns 50 anos. Só que a Cixi, ela cometeu alguns erros, mas ela era uma figura muito humana e ela elevou a China à modernidade. Assim. Ela tinha muito tato para o negócio, muita visão política, muita estratégia. Ela era muito estratégica, ela cometeu alguns excessos sim, mas ela era uma líder nata, ela era reconhecida por seus seguidores, hein? Então ela tinha uma autoridade reconhecida, que é diferente de autoritarismo. Autoridade é diferente de autoritarismo, de autocracia, hein? Ela não era respeitada pelo medo, e sim por ser considerada competente, embora tenha cometido alguns excessos, algumas coisas, cometeu erros, ela reconhecia isso. Então aqui eu estou tratando de 3 mulheres fortes, personagens históricas que realmente existiram e que comandaram países ou região de país, como é o caso da Ginga, em épocas longínquas em que a figura da mulher sofria muito mais discriminação do que hoje, né? Temos que reconhecer isso. E elas tiveram assim, pulso, conduziram muitas pessoas e todos cometeram excessos assim. Daí a gente pode pensar que para você ter poder, independente se é homem, se é mulher, você não pode ser muito bonzinho, não. Eu tenho a impressão que gente muito justa, boazinha, não é respeitada, assim, é considerada fraca. Parece que você tem que cometer alguns excessos, algumas crueldades para as pessoas terem medo. Medo não é a mesma coisa que respeito, mas muita gente confunde. Eu acho que Maquiavel pode nos ensinar muito bem sobre isso, né? Fazer o mal de uma vez só, assim, de maneira devastadora, abrangente,
e fazer o bem aos poucos. Que ao mesmo tempo que você tem o respeito, você também tem a adoração, porque você bate com a mão, dá com a outra, enfim. São figuras assim de destaque. Agora eu vou falar de 3 outras figuras da literatura. Essas 3 figuras da literatura, como eu já disse, 2 de peça de teatro, outra de ópera. Peça de teatro, Antígona, vocês sabem que essa é uma das minhas peças favoritas da antiguidade clássica. Antígona eu acho o máximo. Por quê? Aqui é a história da filha do Édipo e de Jocasta. Ela volta para Tebas e os irmãos que herdaram o reino ficaram em disputa. Um quis ficar mais tempo no poder do que devia, porque eles alternaram o reino. Mas um quis ficar mais tempo no poder e eles entraram em guerra. E um matou o outro, né? Eles se mataram mutuamente. E aí, um foi enterrado e o outro não. Um deles foi considerado traidor do reino, alguma coisa assim, e aí ficou lá exposto aos abutres, aos cães, não sei o que. Antígona quis porque quis enterrar o irmão. E a razão disso por quê? Porque era irmão? Não. E aí, por isso que ela é muito legal. Ela quis enterrar o irmão porque ele era um cidadão. Não por ser irmão, mas por ser cidadão. Ou seja, aqui a gente tem uma coisa que eu adoro nos gregos, nos antigos, que é a supremacia do interesse coletivo em detrimento ao interesse privado. Então, não é porque é o irmão dela, é porque é um cidadão e merece ser enterrado, porque outra coisa interessante é que, para os gregos antigos, quem não era enterrado ficava 100 anos rondando pelo Hades, como castigo assim perpétuo. O que era o Hades? Uma espécie de inferno. Não existia inferno naquela época, porque inferno é uma concepção cristã. Para os gregos antigos havia o Hades. Então eles levavam muito a sério essa questão de enterrar seus mortos. E é por isso, né, que na Ilíada o pai do Heitor suplica ao Aquiles para que Aquiles devolva o corpo do Heitor para que seja enterrado, para não ficar exposto, porque eles levam muito a sério, isso é como se fosse uma maldição dos deuses, não enterrar seus mortos, certo? E por conta disso, ela enfrenta ao Édito, né, do Creonte, que é o tio dela, que ficou sendo o rei de Tebas, e enfrenta sabendo que está correndo risco de morte. E ela enfrenta isso para enterrar o irmão, porque as leis dos deuses, as leis divinas, são maiores que as leis dos homens e porque o coletivo tem supremacia em detrimento ao privado. Não, o máximo. É isso, Antígona. A outra personagem, Andrômaca, de Racine. Aqui é a história que é uma espécie de continuação da Ilíada, porque aqui a gente está falando dos descendentes. Andrômaca é a esposa do Heitor, que eu acabei de falar aqui. É a esposa do Heitor, que foi morto na guerra de Troia pelo Aquiles. Pirro é o filho do Heitor e mantém Andrômaca como prisioneira. Ele é noivo de Hermione, que é filha de Helena de Troia e do Menelau, mas ele se apaixona perdidamente pela Andrômaca. E ele promete mundos e fundos a ela, promete salvar o filho, porque o filho dela corre risco, porque ele é o herdeiro de Troia, de Ílion. Ele é o herdeiro de Troia e querem sacrificá-lo como vingança, né, de guerra. Ela se tornou escrava porque ela é troiana, né, a região vencida, e o filho dela também seria sacrificado, enfim. Ele promete salvar o filho dela, promete abrir mão do reino. Épiro, parece que ele é rei de Epiro, sei lá, enfim. Em nome do amor a ela. Ela se mantém irredutível em memória do seu marido. Ela não cede. A altivez da Andrômaca diante de toda essa oferta é uma coisa notável. Então aqui nesses 3 casos de personagem de literatura, essas mulheres se destacam pela altivez. Nos outros casos, personagens históricas, elas se destacam por força e poder. Então nessa situação tão sedutora, ela se mantém altiva. E é muito legal isso, porque ela está numa situação de vulnerabilidade. Ela é prisioneira, tem a vida do filho ameaçada e ela é irredutível. A última obra é Carmen, de Bizet. E é a de Bizet, não a de Mérimée. Não é esta aqui do romance de Mérimée. Aqui em Mérimée, a gente tem a Carmen, uma figura cigana, meio perigosa, criminosa até. Eu me refiro a Carmen de Bizet, que foi baseada na Carmen de Mérimée.
Antes de entrar em detalhes, eu vou também sugerir mais um post. Há um tempo atrás eu fiz um post sobre a Carmen. Carmen de Bizet, de Mérimée, de Godard. Enfim, é um post em que eu apresento as Carmens, as diferentes Carmens que são uma só ao mesmo tempo. Então, eu falo da Mérimée, falo da ópera de Bizet, apresento o trecho de Carmen de Bizet encenada, então tem uma atriz representando Carmen cantando habanera. Eu apresento a letra, habanera, a tradução da letra, habanera, e uma interpretação de habanera pela Maria Callas, e depois faço um resuminho da Carmen de Godard. Todas essas Carmen são a mesma Carmen, mas todas são diferentes. Por que que esta Carmen aqui é mais interessante do que aquela ali de Mérimée? Porque esta aqui, ela é perigosa, não por ser criminosa, ela é perigosa porque ela é sedutora. Essa Carmen aqui, ela é uma figura criminosa, ela é sedutora, é uma cigana espanhola e é criminosa mesmo. Essa aqui não, ela é mais interessante. Eu tive a oportunidade de ver a ópera Carmen encenada no Teatro Colón em Buenos Aires, que é um dos melhores teatros óperas do mundo. E é uma história fascinante, a minha ópera favorita, não por conta do meu nome, mas a história é bem legal. A Carmen é tão altiva, que na montagem que eu vi, ela tá toda altiva assim, e os homens, Carmencita, então caem 5 para um lado, 4 para o outro, ela nem te ligo. Ela é o tipo bem representado pela música habanera. Vejam lá meu post que vocês vão ver a que música eu me refiro. Tem um trecho na música que fala mais ou menos assim: se me amas, não te amo. Se te amo, tenhas cuidado. É assim que a Carmen é perigosa. Eu acho que todo mundo conhece uma pessoa como essa, porque a Carmen é uma daquelas mulheres que, assim, que não são tão bonitas assim. Não que seja feia, ela é bonita, mas o principal atrativo dela não é a beleza, é o conjunto da obra, e eu acho que é mais a altivez até do que a beleza. Ela não é a mais linda, a mais estonteante, mas é bonita e no conjunto ela se torna irresistível. Aquele tipo assim que fascina e que amedronta ao mesmo tempo, né, os homens. E aí o gênero todo se sente vingado, né, assim que eu me sinto com a Carmen de Bizet. Então não perca a oportunidade de darem uma olhada lá. Então essas são as minhas sugestões, né? São só essas, são só 6 para indicar para esse vídeo, sim. É claro que tem muitas personagens femininas muito interessantes, mas vou deixar para ano que vem, né? Porque ano que vem vai ter Dia Internacional da Mulher também. Terei lido mais coisas, tenho várias outras personagens que são interessantes e eu tenho certeza que vocês também têm algumas para me indicar. Então peço que vocês deixem aqui embaixo, porque eu posso já ter lido e ter esquecido e posso ler, e aí ano que vem a gente volta a conversar, certo? Então interage comigo comentando aqui embaixo, sugerindo outras mulheres interessantes, que aí ano que vem eu volto, faço outro vídeo com outras indicações. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, de se inscrever no canal se não for inscrito, e de me seguir nas redes sociais, aqui no Instagram, Snapchat e Facebook. Muito obrigada por assistir, beijos e tchau, tchau.